que alegria. Tipo, fala um oi pra galera. Como que tá o combate aí a nossa pandemia aí em Guiné-Bissau, Timóteo? Felipe Lidiane, já voltamos aqui. Eu espero que minha voz não esteja robótica nesse momento. Né? E nós vamos dar continuidade aqui. Vou só compartilhar o link aqui. Peço que você compartilhe com o seu sogro aí, Felipe, por gentileza. Eu não tenho ele nos meus contatinhos. Ainda não cheguei lá nessa pegada. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Só para fazer o compartilhamento aqui. Já compartilhei com o sogro. E com a minha mãe. Pela gentileza. Ô, Lidiane, Elias Dantas seria o que seu? Oi. Ele é agregado da família Bittencourt. Ah lá. Ele casou com a minha tia, Amélia Bittencourt, e hoje ela é Dantas, né? Porque é Elias Dantas. Então, ele é meu tio. A Amélia é irmã do Weber, que estava aí na live. Falo do Elias porque o pastor Elias foi um dos convidados nesse mês de aniversário 141 anos da Igreja Presbiteriana aqui. E aí eu lembrei também. Foi muito legal que quando ele recebeu o convite, a gente estava com ele. Eles moram nos Estados Unidos atualmente. Ele meio que viaja o mundo inteiro, mas eles estavam por aqui. E a gente deu uma fugidinha para lá para encontrar a família. E então a gente estava junto quando ele fez a pregação para Araraquara. A gente viu de antemão, foi bem legal. Que legal, que joia. Nós vamos aqui no segundo tempo. Depois de último momento, nós estivemos cantando aqui junto com o Lidiane na primeira participação musical, desde os confins da terra, né? Então, queria voltar a palavra para os missionários, para o Felipe e a Lidiane, para conduzirem esse segundo momento, onde nós pensamos, falando com o Felipe, para ele trazer para nós aí uma devocional, falasse a respeito de missional, né? Então, hoje essa live é missionária, recebendo aqui com muita alegria o Felipe Manuel e a Lidiane, para falar um pouquinho sobre vocação missional, sobretudo o público-alvo são adolescentes, jovens, a gente está recebendo muitos queridos amigos também, mas para jovem, né? Sabe como que é, porque nós já fomos, e então a vocação missional, eu queria passar a palavra para o Felipe, e aí eu ia pedir para a Lidiane se ela pode fazer, no encerramento, mais participação musical. O pessoal está falando aqui, nossa, como é bom ouvir a Lidiane cantar, então, a participação musical da Lid. Felipe. Livas, posso quebrar o script um pouquinho e pedir para a Lid começar com a música que ela vai linkar na ideia da mensagem? Pode ser? Eu gosto dessa ideia litúrgica, onde tudo Felipe, você comanda a sala, você, Lidiane, ela até já pensar numa música para o encerramento, uma terceira. Então tá. Valeu. Nossa, ficou tudo espaçado, gente, mas é isso aí a música, ó. Chama Jabulani. Quem lembra do nome? Que é esse nome Jabulani? Tem a ver com Copa do Mundo. Alguém lembra? É aquela bola horrível da Copa do Mundo. Da África do Sul, né? É horrível por causa do peso dela, tava matando todos os goleiros. África do Sul 2010. E eu posso estar, eu creio, posso estar errado no que eu vou dizer, mas Jabulani significa alegria, né? E aí essa música, o Nivaldo falou que gosta do Crombie, as músicas do Paulo Nazaré, e essa é uma música que ele fez naquela época e foi lá para a igreja de Campinas, né? Que ele é genro do Ricardo, lá da Presbiteriana Chácara Primavera, então ele estava envolvido lá e fizeram essa música nessa época. Só que a gente escolheu ela porque ela fala justamente do tema que todos fomos convocados, né? Fala sobre o chamado, convocados, aí no caso a música vai falar sobre levar
a alegria, levar o amor de Deus para as pessoas. Então, não é difícil, tá? Vocês vão aí acompanhando a letra, vão aprendendo, e quem quiser cantar do lado daí, tá? Junto, depois vocês cantam. Ela é bacana, ó. Todos fomos convocados, escolhidos por tão grande amor. Por onde Ele nos guiar, levamos a alegria, falando de quem nos faz sonhar. Mesmo em dias maus, em Jesus encontramos paz sem fim. Enquanto não se esgotar o tempo, regulamentar o viver da gente diz, nele tudo é mais feliz. Quando nos deixamos levar por quem nos amou primeiro, a alegria que Ele nos traz faz feliz o mundo inteiro. Vamos lá, a gente vai do início de novo, hein? Todos fomos convocados. Todos fomos convocados, escolhidos por tão grande amor. Por onde Ele nos guiar, levamos a alegria, falando de quem nos faz sonhar. Mesmo em dias maus, em Jesus encontramos paz sem fim. Enquanto não se esgotar o tempo, regulamentar o viver da gente diz, nele tudo é mais feliz. Quando nos deixamos levar por quem nos amou primeiro, a alegria que Ele nos traz faz feliz o mundo inteiro. Enquanto não se esgotar o tempo, regulamentar o viver da gente diz, nele tudo é mais feliz. Quando nos deixamos levar por quem nos amou primeiro, a alegria que Ele nos traz faz feliz o mundo inteiro. A alegria que Ele nos traz faz feliz o mundo inteiro. Pra acabar, ó. Todos fomos convocados. Ó meu back aqui, ó. Todos fomos convocados. Todos fomos convocados. Todos fomos convocados. Aê! Muito bom, muito bom. Fala Marquinho, fala Aninha, bom ver vocês. Como é bom ver todo mundo aqui também, mas é muito bom estar com vocês. Eu pedi para a Lidy cantar primeiro porque tinha tudo a ver, né, a letra da música com o que é a proposta aqui hoje, falarmos um pouquinho sobre vocação missional. Então, ela já começou com a conclusão, na verdade, que todos nós fomos convocados, mas nós vamos chegar lá, nós vamos trilhar um caminho juntos aqui até chegar lá, mas você foi convocado, eu fui convocado, todos fomos convocados. Daiane. E tem uma frase muito legal que fala assim, que por onde Ele nos levar, por onde Ele nos guiar, levamos a alegria. Então, essa é a proposta. Eu queria compartilhar a tela aqui com vocês. Eu acho que não tá dando, porque o host desabilitou. Ele teria que permitir. Não tem problema, eu posso tocar aqui sem compartilhar a tela, que eu fiz uma apresentaçãozinha. Se der para liberar aí, Nivas, vai ser beleza, senão tá tudo bem também. Ó, Felipe, só um minutinho que eu já estou habilitando, tá? Maravilha, que aí o pessoal acompanha, acho que fica mais fácil de prestar atenção, de acompanhar. Não é muito grande, tá bom, pessoal? Veja se você consegue, por favor. Vamos tentar. Aí, você tá ninja no Zoom, hein? Eu não saberia fazer isso. Muito bom. Peraí.
Espero que vocês estejam vendo a minha tela nesse momento. Aí, dê um joinha. Obrigado. Quer dizer que tá vendo. Dá para dizer isso aqui, ó. Aí. Muito bom. Então, todos nós fomos convocados e nós vamos falar sobre vocação. A palavra vocação, eu peguei um significado que eu encontrei e gostei, que tem a ver com a ideia do que a gente vai falar aqui hoje. Então, a vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil tem um evento chamado Vocare, que é para justamente falar sobre vocação para cristãos. Acontece todo ano em Maringá, com exceção desse ano por causa do Covid. Então, essa palavra vocare vem, na verdade, a vocação vem do latim vocare. Significa chamar. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Então, está diretamente ligada a palavra vocação com a palavra chamar, é um chamado. E ela também está ligada com as nossas habilidades, com o que a gente gosta de fazer, com a sua inclinação. Você tem a tendência de exercer uma determinada carreira ou profissão de acordo com aquilo que você gosta ou faz bem. Então, por exemplo, eu escolhi fazer a faculdade de educação física e trabalhar na área de esporte, porque eu sempre amei esporte e achava que eu levava jeito, embora eu nunca conseguisse atingir um nível profissional de algum esporte determinado, né? No caso, o meu primeiro esporte era o futebol, mas eu gostava muito de esportes em geral e decidi fazer educação física por causa disso. Então você deve estar aí no momento de pensar o que você quer fazer na faculdade, depois seguir uma carreira profissional. Essa decisão está intimamente ligada com a sua vocação, com o que você se sente inclinado a fazer, com o chamado. Seguindo aí, eu queria dar 2 exemplos, ou subdividir a palavra vocação em vocação geral e vocação específica. Então, a vocação geral é a que todos fomos convocados, todos os cristãos, e agora nós já estamos no meio cristão, todos os cristãos são chamados, ou seja, todos são vocacionados. Na sequência, nós vamos saber o para que nós fomos chamados. Mas se você é um cristão, você está debaixo da vocação ou do chamado geral que Deus tem para você, como povo de Deus. E também a outra palavra aqui, vocação específica. Então, tem 2 tipos de vocação, que é quando Deus escolhe a dedo, no tempo e no espaço, pessoas especialmente dotadas para trabalhos e ministérios específicos na igreja e fora dela. Então, eu até lutei um pouquinho com essa palavra aqui, especialmente dotadas, porque tudo que a gente tem, né, os nossos dons e talentos, vem da parte de Deus. E tem gente que não era dotada para uma tarefa que Deus chamou, como foi o caso de Moisés, que quando foi chamado falou: Deus, mas eu nem sei falar, eu sou travado de língua. Alguns dizem que ele era gago, né? Mas mesmo assim ele foi chamado para uma determinada tarefa específica que ele por si mesmo não conseguiria fazer com a excelência que a tarefa exigia, mas ainda assim Deus o separou para aquela tarefa. Então, eu vejo hoje, por exemplo, o pastor Paulo em Guiné-Bissau, ele tem um chamado específico para aquela região, e a gente vai andar aqui e ver um pouco mais sobre isso. Então, onde está? Eu vou dividir agora em chamado geral ou vocação geral no Velho Testamento, e depois nós vamos ver um pouquinho no Novo Testamento, só para dar uma pincelada, para vocês entenderem dentro da Bíblia onde que se encaixa essa palavra. Então, a vocação geral no Velho Testamento, lá em Êxodo 19, 5 e 6, fala assim, ó: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus está falando, se você ouvir a minha voz, guardar ou obedecer a minha aliança, vocês são meu povo, a minha propriedade exclusiva, porque toda a terra é minha. Deus é dono de todas as coisas. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Então aqui Deus está dando uma vocação geral para o seu povo. Ele não está falando com uma pessoa específica, mas ele está falando com o povo dele. Todos os cristãos, na época, na verdade, nem existia esse termo, né, no Velho Testamento, porque Cristo não tinha vindo ainda, mas todo o Israel, essa palavra era para o povo de Deus, povo de Israel, era vocacionado, era chamado nessa vocação geral.
Aí estão alguns exemplos específicos no Antigo Testamento, e eu já até citei um deles, que é Moisés, de um chamado específico, ou de alguém que teve uma vocação específica. Vocês, a maioria de vocês, provavelmente cresceram na igreja e já devem ter ouvido a história desses 3 caras aí bem conhecidos no Antigo Testamento. Abraão. Abraão, ele foi chamado quando Deus falou assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, do meio da sua família, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Aquela promessa não foi para o povo de Israel, embora o povo de Israel fosse se beneficiar da promessa, mas Deus estava falando especificamente com Abraão. Era para Abraão que ele falou, olha, sai da tua terra, sai de onde você está. E foi interessante que Deus nem foi tão específico assim com Abraão, mas ele falou, sai e vai para onde eu vou te mostrar. Ele ainda não sabia muito bem para onde estava indo, mas ao ouvir o chamado de Deus, ele obedeceu. Nós temos também Moisés. Moisés, como eu já contei um pouco aqui, ele relutou um pouco, porque ele não se sentia capaz de concluir a tarefa para a qual Deus estava chamando ele, mas foi um chamado bem específico. Moisés, eu separei você para libertar o povo do Egito. E é curioso porque Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, então Deus preparou ele para esse momento. E Moisés, então, foi chamado para libertar o povo que estava como escravo no Egito, e é toda aquela história que vem as 10 pragas, e depois o povo caminha pelo deserto por 40 anos, mas no fim das contas Moisés não entra na terra prometida por causa daquele episódio lá, que Deus falou, olha, o povo estava reclamando de sede, Deus falou, olha, toca nessa rocha aqui que vai sair água, mas ele, em vez de tocar na rocha, ele fez tchupaf, deu uma paulada lá na rocha, e bom, desobedeceu a Deus no sentido de que ele achava que ele era o cara, de que ele estava provendo, de que ele precisava bater forte para a água sair, enquanto Deus tinha só mandado ele tocar, bastava tocar na rocha. Enfim, mas eu estou contando isso para transitar para Josué. Então, Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus levantou um outro homem, que é Josué, e que foi chamado especificamente para conduzir o povo à terra prometida. E aí tem toda a história de Jericó e as batalhas, e eles tocam a trombeta, e Josué obedece ao que Deus tinha para ele. E Josué era um líder de um povo que tinha um chamado geral, mas ele teve um chamado bem específico de conduzir o povo até a terra prometida. Então já vimos aqui a vocação geral no Velho Testamento, a vocação específica, dei 3 exemplos, mas tem muito mais, como vocês podem ver na tela. Vou dar 5 segundinhos para você, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, quiser tirar uma foto ou um print aí da tela, vou te dar 5 segundos para tirar o print, que aí tem outras passagens onde alguém, né, Gideão, Samuel, Isaías, Jeremias, Daniel e os amigos, Amós, foi chamado de maneira específica. Você pode estudar esse texto depois. Acho que já passou os nossos 5 segundos. Se você quiser e não pegou, depois você pode me pedir sem problema nenhum. Pede meu contato para o Nivas que ele passa para vocês. E agora vamos transitar então para o Novo Testamento. Então, estamos na vocação geral, ou seja, para todo o povo de Deus. No Velho Testamento isso representava o Israel, o povo de Israel. Agora nós já estamos falando dos cristãos, eu e você. Vocação geral. Então, em 1 Pedro 2,9 tem um texto muito parecido com o que a gente leu em Êxodo. Olha lá, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus está chamando esse povo de geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Lembra lá em Êxodo? Vocês são meu povo que eu separei, mas com um propósito. E aqui entra a finalidade. Para que todos nós somos convocados, ou chamados, ou vocacionados, nós cristãos? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que Deus separou o seu povo. É para que nós, como cristãos, anunciemos as grandezas do reino de Deus, que está por vir, está perto, né? Mais exemplos de vocação específica agora no Novo Testamento. A gente pode considerar que os 12, que são os 12 discípulos, eles foram chamados um a um. Aliás, alguns foram chamados em 2, né, que estavam os irmãos lá pescando. Então tinha pescadores, tinha cobradores de impostos, tinha médico no meio deles, mas Deus foi os chamando e falando, siga-me.
E eles deixaram imediatamente o que estavam fazendo e o seguiram. Então você também encontra isso, com certeza você está familiarizado com esse texto. Esse foi um chamado específico. Jesus montou ali um time que iria acompanhá-lo, ver o que ele estava fazendo e dar continuidade ao ministério que ele iniciou quando ele estava entre nós. Tá bom? Então, os 12 discípulos é um dos exemplos de vocação específica no Novo Testamento. E Paulo é um outro exemplo. A gente sabe também que Paulo não era cristão. Aliás, ele perseguiu os cristãos. Ele estava presente na morte de Estevão quando foi apedrejado. Mas Deus o chamou de maneira bem específica. Quando ele estava num caminho, uma forte luz brilhou, ele ficou cego por alguns dias e Deus falou com ele, ele ouviu uma voz. Então ali foi bem específico. E naquele momento ele ainda chamava Saulo, né? Então, Saulo, por que me persegues? Essa era a voz. E Deus falou com ele, depois trouxe um profeta para abrir os olhos dele e confirmar o chamado que Deus tinha dias depois ali. Mas um outro exemplo de um chamado específico. Eu resolvi colocar mais um aqui, que é Timóteo, muito porque a gente olha muito para o chamado, às vezes, como algo sobrenatural ou extraordinário, uma voz do céu, né, como Paulo ouviu, ou o chamado dos 12, que Jesus falou diretamente com eles e foi algo irresistível. Mas Timóteo foi algo mais ordinário, foi algo que acontece até hoje entre nós nas igrejas. Olha só o texto. Eu vou ler só a parte de baixo aí para a gente não se alongar. Não deixeis de desenvolver o dom que há em ti. Eu estou em 1 Timóteo 4,14. Não deixeis de desenvolver o dom que há em ti. Então, olha, desenvolve seus dons, seus talentos, que te foi dado por profecia, com a imposição de mão dos presbíteros. Então é interessante, porque eu diria que alguns sim experimentam um chamado específico de maneira extraordinária, sobrenatural, de uma forma que você não pode negar o que você viu ou o que você ouviu e você segue aquele chamado. Mas outros não tiveram um encontro da mesma maneira. Timóteo aqui, ele recebeu uma palavra de profecia, mas ele foi orientado a desenvolver o dom dele. Então pega esse negócio que você é bom, a sua vocação, a sua habilidade, o seu talento, desenvolva ele, e depois, com a imposição de mão dos presbíteros, ele foi consagrado, vamos dizer assim, para fazer o que ele estava sendo chamado a fazer. Então não teve nada de tão miraculoso aqui, e isso acontece até hoje. Eu coloquei essas fotos, eu não sei se a Aline está online aí, que ela falou que ia entrar em algum momento, e eu nem pedi autorização para o Paulo, o Timóteo está aqui. Depois, se ele quiser me processar aí por direito de imagens, eu vou ter que chamar meus advogados. Mas é porque são pessoas que vocês estão familiarizados com essas pessoas, e eu queria perguntar para vocês, então eu queria muito que você participasse nesse momento, abrisse seu microfone aí. Se tiver com vergonha, você pode digitar a resposta, mas a minha pergunta é: o que essas três pessoas têm em comum? Lembrando que a gente está falando aqui de missão, tá bom? Uma vocação missional. Então, dentro da missão de Deus, o que Deus pediu para a gente fazer, o que essas 4 pessoas, ou na verdade aí são 7 pessoas, né? 3 casais e a Aline, o que essas pessoas têm em comum? Fala para mim, por favor. Vou pedir para o Nelson puxar a fila, que ele já tem resposta na ponta da língua. Eu posso arriscar uma coisa aqui, não sei, não tenho certeza, né? Mas não tem resposta errada. O que eu sei é que todos saíram de suas casas, né? A Aline foi viajar pro norte, pro nordeste, para né, cuidar da palavra de Deus em outro lugar, e vocês também, e o pastor Paulo também. Então, para mim, todos saíram da zona de conforto, de lugares perto, e foram para longe. Eu só não tenho a resposta pro Clóvis e para Vamos. Para mim, esses três, vocês dois, pastor Paulo e a Aline, saíram de casa mesmo e foram atrás de mais longe, foram mais longe, né? E muito bom. O Clóvis e a Wanda, não tenho certeza. Muito boa resposta, Nelsinho. É isso mesmo, mas eu quero um pouco mais, porque realmente o Clóvis e a Wanda não saíram de lá e eles têm algo em comum com a gente, com os outros 3. Quem mais quer participar? Parece que eu vi
A Marina querendo dizer alguma coisa, a Bia, para sacramentar essa resposta. A carinha da Bia tá com uma cara de quem quer falar. Tem que ser aventureira agora, Bom, Bia. tudo bem. Se ninguém vai, eu vou. Até por conta do nosso tempo. Não, calma, rapidinho. Deixa eu... Isso, obrigado, Marina. Não, eu pensei em alguma coisa também relacionada, tipo assim, sempre dar o seu melhor para outras pessoas também. Tipo, alcançar outras pessoas. Muito bom. Algo Ótima resposta. Ótima resposta. Legal. Perfeito. Os dois estão corretíssimos. Como eu falei, não tem errado aqui. É só a gente constatando algumas coisas juntos. Mas eu vou seguir. Se alguém quiser falar e me interrompe, não tem problema nenhum. Eu quero que você participe. Mas se não, por conta do tempo, eu estou seguindo. Essas 4 pessoas, a primeira coisa que eles têm em comum é que eles são cristãos, né? São pessoas cristãs e que estão dentro, então, querendo, como cristãos, fazer parte da missão que Deus tem para eles. Mas elas, apesar de terem coisas em comum, também têm coisas diferentes. Eu vou começar aqui com a Wanda e com o Clóvis. Começar pelo que vocês não conseguiram identificar muito, talvez porque não convivam tanto com eles. Mas a Wanda e o Clóvis são casados, estão na Igreja Presbiteriana de Araraquara há muitos anos, e cada um tem a sua profissão. Aliás, a Wanda é aposentada, ela era assistente social, o Clóvis trabalhava na rádio, não sei se permanece, acredito que sim. Frequentam a igreja, são bons crentes, ele é diácono, também não sei se permanece, acredito que sim. Mas, olha que legal, ele ajudou uma senhora da igreja, a dona Cleusa, não sei se ainda está na igreja também, estou meio perdido, né, com as informações de Araraquara, a construir a casa dela. Obrigado, Bia, por confirmar, ela está na igreja, a construir a casa dela. Então, o Clóvis usou seus dons e talentos e saiu da zona de conforto, que foi o que o Nelsinho falou, perfeito, para abençoar, para cumprir a missão que Deus chamou. Deus chamou a gente para ajudar, para sermos instrumentos de bênção na vida de outros, para suportarmos uns aos outros. Outra coisa, a Wanda, junto com o Clóvis, tem feito um grupo de estudos na casa deles para evangelizar os parentes deles. Se eu não me engano, é ao lado da família da Wanda. Então, eu não sei quantos de vocês sabiam disso, mas eles estão usando o que eles têm. Então, eles não são missionários por profissão, mas eles foram chamados por Deus. Ou na nomenclatura, né? Na nomenclatura, porque todos somos, né? Todos somos convocados, todos somos missionários. Mas eu estou dizendo assim, por profissão, porque eles não gastam ali os 5 dias da semana e 8 horas por dia, vamos dizer assim, né? Numa jornada de trabalho, pensando na missão de Deus. Mas eles usam o tempo extra deles, saem da zona de conforto para abençoar o reino e para cumprir a missão que Deus deu para eles de acordo com seus dons e talentos. A Aline, segundo caso, como o Nelsinho falou, ela deixou Araraquara e foi por um tempo lá para Recife, num projeto de Atletas em Ação, que um dia você pode fazer parte, projeto comunidade, para abençoar aquele povo. Então, ela fez parte de um projeto que ficou por uma semana dentro de uma comunidade, abençoando aquela comunidade através de Ministério de Esportes e de outras coisas que eles desenvolvem pelos seus dons e talentos. Então, a Aline, ela também não é missionária de profissão, mas ela está debaixo da missão de Deus. Ela é convocada, ela é vocacionada como todo cristão. Então, ela está dentro da vocação ou do chamado geral de Deus. E a Aline também, assim como a Wanda e o Clóvis, tem um grupo de estudos na casa dela com alunos, estudantes de medicina, da turma dela, o que é sensacional. Então, ela está usando seus dons e talentos para cumprir a missão de Deus. Outras coisas a gente poderia falar aqui deles, né? Ela ajudou lá no, não lembro se o nome do bairro é Igaçaba, mas junto com o pastor Alexandre, ajudava com Ministério Infantil e assim por diante. Agora, os dois de cima, né? Nós aqui, Felipe, Lide e a Maria e o Paulo, nós somos missionários por profissão, é a nossa carreira profissional, mas a gente continua tendo que, fora do nosso horário de trabalho, vamos dizer assim, fazer as mesmas coisas que esses dois de baixo fazem. Sermos bons cristãos, usarmos os nossos dons e talentos para abençoar pessoas. Então, eu e a Lide, nós estamos gastando o nosso tempo, os nossos dias, a nossa semana, para pensar em como alcançar mais pessoas usando a estratégia do esporte, a ferramenta do esporte. O esporte é só uma desculpa para a gente se conectar com as pessoas.
Então, por conta disso, eu posso provavelmente atingir mais gente. Eu dei um exemplo um outro dia aqui, vou só contar para vocês rapidamente que na Copa do Mundo nós atingimos 50 mil pessoas que vieram assistir aos jogos da Copa com a gente. Então a gente colocava telões em praça, convidava as pessoas. A Copa toda foram 64 jogos, né? Então foram muitos dias de competição e tiveram 50 mil pessoas frequentando as fan zones, que a gente chamava, que é o lugar ali do torcedor, para vir assistir o jogo com a gente. E ali eles tinham contato com outros cristãos que apresentavam o evangelho para eles. Eles tinham uma apresentação, às vezes teatral, às vezes de um painel, compartilhando o evangelho. Eles recebiam algum folheto evangelístico e até ouviam testemunhos de atletas. Então, eles ouviram de Jesus. Então, você potencializa o seu alcance só porque nós estamos pensando nisso o tempo todo. E é isso que nós temos feito como missionários. A Maria e o Paulo eu coloquei, apesar de ser na mesma situação que a gente, do contexto transcultural, um missionário que sai da sua terra, mas eu coloquei porque eu e a Lídia, o que nós fazemos nos Estados Unidos hoje, nós poderemos estar fazendo no Brasil, né? O que a gente fez por alguns anos. Então, eu colocaria a gente como missionários urbanos. Tem gente que olha assim e fala, mas vocês não são missionários. Missionário vai para a África, vai para a Ásia, né? Mas na nossa missão, a gente estava alcançando os brasileiros que não conhecem a Cristo. Uma missão urbana. O Paulo e a Maria eles foram lá para a África, apesar de estar numa cidade urbanizada, né, a capital de Guiné, que é Bissau, mas eles estão ali para alcançar um outro povo, uma missão transcultural, né, que é além da sua cultura. E lá eles têm todos os desafios e tudo mais. Então, são 4 histórias diferentes, mas ao mesmo tempo 4 histórias iguais. Nós todos estamos fazendo a mesma coisa, usando nossos dons e talentos para abençoar o reino. E não é só fora do seu horário de trabalho, ou no seu caso de estudo, que você pode fazer isso. Você foi chamado para falar de Jesus na sua escola, ou no seu curso de inglês, ou com a galera que você faz natação. Não sei aonde você está, mas onde você está, eu não estou, o Nivas não está. Então você foi chamado com um propósito específico, para uma missão específica, que é proclamar o evangelho de Cristo, como a gente acabou de ver no texto de 1 Pedro. Para encerrar, eu quero trabalhar com vocês no texto de Mateus 28, de 18 a 20, que tem, em algumas Bíblias tem o subtítulo de A Grande Comissão, que nada mais é que a grande missão que Deus nos deixou. Então, as últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus, está relatado em Mateus 28. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, a gente tem aqui Jesus falando, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quem deu essa autoridade para ele? Deus deu essa autoridade. Deus enviou seu Filho amado e Deus, quando Jesus foi batizado, falou, esse é meu Filho amado em quem tenho prazer, estava validando, esse é meu Filho, ouçam o que ele tem para dizer. E aí, então, Jesus pode falar, depois de ter ressuscitado, então ele tem autoridade para isso. Um cara que morreu e ressuscitou, um cara que dividiu a história. Nós estamos em 2020 porque nós estamos 2020 anos depois de Cristo. Então ele pode falar, olha, Deus me deu toda a autoridade para dizer o que eu vou dizer aqui para vocês. E aí ele segue. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu separei aí os 2 verbos, que é uma ordem explícita. Vão e façam. Vão tem tudo a ver com o que o Nelsinho já falou. Saia da sua zona de conforto. Não é necessariamente ir para a África, ou para a Ásia, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. Vai ali na sua escola, vai ali na sua família, vai no seu vizinho, vai na sua aula de inglês. Saia da sua zona de conforto. Se você não vai até as pessoas, você não tem relacionamento. E o melhor meio das pessoas conhecerem a Cristo é por meio de você. Você é uma carta aberta. Nós somos cartas abertas que as pessoas precisam ler para encontrar a Cristo. Mas vão fazer o quê? Sair da minha zona de conforto para quê? Para fazer discípulos. E aqui ele não está falando de um currículo de discipulado que a gente senta e estuda a Bíblia com alguém. Isso é parte do discipulado, né? Uma das coisas do discipulado é você ensinar o que Deus nos ordenou. Mas
é você viver vida na vida com as pessoas e conforme você tiver a oportunidade, proclamar o evangelho, a mensagem que pode transformar a eternidade dela. Batizando-os, então é como aqui? Como que você faz discípulos? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então, em Romanos 10:9, mostra que a gente deve não somente crer com o coração, mas confessar com os lábios. E o batismo nada mais é do que isso. É uma demonstração externa de uma transformação interna, de algo que aconteceu dentro de você. Você crê com o coração, você confessa com os lábios, você é batizado. E ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, é isso que a gente foi chamado para fazer. E é assim que nós fazemos discípulos. A palavra de Deus que é o guia, não é você. Você não é o exemplo. Jesus é o exemplo. Nós fazemos discípulos de Jesus, não de nós mesmos. E, por fim, minha última tela aí, eu sei que o tempo está esgotando. Mateus 28:20. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus promete que ele estará conosco. Ele não promete que a caminhada vai ser fácil. Aliás, os discípulos foram mortos porque seguiam a Jesus, mas ele promete que estará conosco até o fim dos tempos. Valeu, desculpa esgotar o tempo praticamente, mas era essa mensagem que eu tinha aí sobre a vocação. Desculpas numa exposição tão rica que a gente pôde ouvir. Muito obrigado, Felipe, Lide, Baby, Manuel Bittencourt. Deus abençoe muito o ministério de vocês. Evidentemente, olha lá, Baby Bittencourt entre nós. Olha que bênção. Manuel Bittencourt. Bittencourt Manuel. Que Deus abençoe muito a família de vocês. E certamente, Felipe, nós, se Deus nos permitir, o que faremos aqui? Você pode seguir no Instagram, @FelipeLide, no Instagram. Você pode seguir as redes sociais no Facebook, Felipe Manuel e Lidiane. Depois eu vou nos grupos compartilhar com vocês. E fazer a sua pergunta direta sobre essa vocação.